Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje, de plantão, será sobre notação científica, tá? Que é a matéria que o professor Misael está trabalhando com vocês no momento. Pessoal, primeiramente, para entendermos bem notação científica, eu vou passar para vocês um conceito sobre potência de 10, tá? Para ajudar no entendimento desse conteúdo. Então, a potência de 10, ela é representada, né, pelo 10, e depois tem os seus expoentes, o seu valor, seus respectivos prefixos e os símbolos. Esses prefixos vocês já devem ter visto em física, em biologia, né? Ele é muito usado nessas matérias. Então vamos lá. 10 elevado à 12ª potência, ou seja, 10 elevado a 12. Eu tenho aqui 12 zeros, certo? O prefixo é tera, o símbolo T. 10 elevado à 9ª potência, 3 zeros, prefixo giga, representado pela letra G. 10 elevado à 6ª, 6 zeros, mega, símbolo M. Né? E assim por diante, o 1000 que a gente está acostumado a ver, né? Que é o prefixo é quilo, representado pela letra K, né? Por isso que a gente fala que 1 quilo tem 1000 gramas, 10 elevado à segunda é 100, 10 elevado a 0, que não está aqui nessa tabelinha, é igual a 1, né? Seria o 1 aqui no meio, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Depois tem 10 elevado a 1, que é 10, deca, representa o símbolo DA, e depois vem os expoentes negativos, né? Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, o meu número vai ser um número com vírgula. Então, 0,1 é 10 elevado a menos 1. O meu prefixo é deci, né? O símbolo D minúsculo. 10 elevado a menos 2 significa que eu tenho dois números depois da vírgula, né? Esse 0,1 aqui é o meu expoente negativo, que é menos 2. E assim por diante, né? 10 elevado a menos 3, 0,001, tá? Então, nós temos aqui, né, uma tabela, uma base, né, para vocês poderem entender a notação científica. Então, aqui é a base, é a potência de 10, tudo bem? Então, vamos lá. Escreva os números em forma de potência. Então, 1000, nós sabemos que é 10 elevado à terceira potência. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros aqui. Esse número aqui é 12 milhões, bilhões, trilhões, 12 trilhões. E eu tenho ali 12 zeros, né? Então, se eu tenho 12 zeros, o meu expoente ali, deixa eu só pegar aqui um ponteiro para nos ajudar. Então, aqui o meu expoente vai ser 12, certo? 12 vezes 10 elevado a 12, porque eu tenho 12 zeros. Aqui 0,000023 é 23 vezes 10. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho 6 números, né? 3, 6. Só que o meu expoente é negativo, porque é um número com vírgula, né? De acordo com aquela tabelinha. 0,03 vezes 1.200. Então, é 3 vezes 10 a 2, né? O meu expoente aqui é menos 2, aliás, né? Meu expoente é negativo. E aqui 12 vezes 10 a 2, positivo. Nós sabemos, né, que toda vez que nós tivermos bases iguais, né, esse 10 aqui é igual. Então, toda vez que tiver bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes, né? Isso na multiplicação, né, pessoal? Na divisão, a gente já subtrai, né, uma propriedade da potência, da potenciação. Então, olha lá, menos 2 mais 2, né? Eu faço aqui um joguinho de sinal, né? Sinais iguais dá mais. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 2, o expoente aqui vai ser 0, né? E nós sabemos que todo número elevado a 0 é 1.
Então, 36 vezes 1, resultado 36. Aqui eu tenho uma divisão. Na divisão, o que eu tenho que fazer com os meus expoentes? Subtrair. Então, aqui vai ser 12 vezes 10 a 2. E aqui 4 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar 2 menos 3. Né? Repete a base, soma os expoentes. E 12 dividido por 4, eu tenho o resultado 3. Então, esse 3 aqui é a divisão de 12 por 4. Daí, eu vou conservar a minha base, que é esse 10. 2 mais 3 vai ficar 5. Porque aqui eu faço um joguinho de sinal, né? Menos vezes menos vai dar mais. Continuando. Agora, a gente vai ver a notação científica. Lá na página 25, né, tem uma explicação sobre o que é notação científica, né, que se baseia na potência de 10. Aqui tem um exemplo de alguns números, né, números muito grandes. Por exemplo, aqui a massa do próton. Olha quantos zeros tem aqui. Então, a matemática, ela facilitou, né, a nossa vida através da notação científica, porque é uma maneira de eu representar o número, né, de forma mais fácil de eu resolver meus cálculos, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma prova de vestibular. Então, se eu dominar, né, esse conteúdo de notação científica, fica bem mais fácil de eu realizar os meus cálculos. Então, vamos lá. Números expressos em notação científica são escritos como um produto de dois números reais, sendo um deles entre 1 e 10. Então, eu tenho que ter um número maior que 1 e menor que 10. Vamos supor o número 2, né? Ou 2,3. É um número que ele é maior que 1 e menor que 10. E o outro, uma potência de base 10 com um expoente inteiro. Esse expoente aqui, ele pode ser tanto positivo, né, como negativo. Ele faz parte do conjunto dos números inteiros, né, que é representado pela letra Z. E o conjunto dos números inteiros, nós temos, né, é só nós imaginarmos a reta numérica. Nós temos os números naturais, né, que vai do 1, né, até o infinito. E temos também os números negativos, né, que vai do menos 1 até o menos infinito, certo? Vamos continuar. A distância da Terra ao Sol é d. Como que eu leio um número em potência de 10? Então, eu leio assim, ó, 1 quilômetro e 496 metros multiplicado por 10 elevado à oitava potência, certo? Esse 8 é um pouquinho acima aqui, ó. A distância da Terra à Lua é de 4 quilômetros multiplicado por 10, né, elevado à quinta potência. Escreva os números sob a forma de notação científica. Agora, pessoal, a notação científica eu tenho que representar de 1 a 10. Então, esse número aqui, ó, 52,5, né? Ele é maior que 10, né? Ele é 52,5. Para mim transformar ele em notação científica, eu volto uma vírgula. Toda vez que eu volto uma vírgula para a esquerda, o meu expoente ele é positivo, né? Então, esse 1 aqui é porque eu voltei uma vírgula. Então, ele ficou 5,25 vezes 10 elevado a 1. Esse número aqui, 350 milhões, né? A vírgula ela sempre está no final. Então, eu vou contar aqui as casas, ó. 3, 6, 7, 8. Para minha vírgula vir parar aqui no 3, né? Eu tive que andar com ela 8 vezes, expoente positivo. Por quê? Porque eu estou voltando para a esquerda, tá? Se fosse pedido em potência de 10, eu não precisava deixar em notação científica, então eu poderia fazer assim, ó, 35 vezes 10, aí eu colocaria só os zeros, ó, 3, 6, 7, né? Eu tenho 7 zeros.
Agora, como é em notação científica, eu tenho que voltar mais uma casinha ainda, por isso aumentou aqui, né? Então, além dos 7 zeros, tem mais 5, mais um número, por isso 8. 46 vezes 10 a menos 3. Então, aqui é uma potência de 10, não é uma notação científica. Transformando em notação científica, o meu expoente ele é negativo, então eu vou voltar uma casinha, vou andar uma casa. Então, esse 10 a menos 1 aqui é a casa que eu andei. Então, 10, fazendo o joguinho de sinal, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Por isso, meu expoente aqui, 4,6 vezes 10 a menos 2. Esse mais 1 é a casinha que eu andei, que é também essa potência de 10 aqui, certo? 0,000047. A mesma coisa, a minha vírgula ela tem que parar aqui, ó, depois do 4. Para isso, eu tive que deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, o meu expoente aqui ele é negativo porque eu desloquei para a direita. Aqui, 678,6 vezes 10 a 2. Então, eu vou deslocar para a esquerda 2 casas. Ficou 6,786 vezes 10 a quarta. Por quê? Porque eu já tinha um expoente 2, com mais 2 casas que eu desloquei, né? 2 mais 2 ficou 4. 250 vezes 10 a menos 5. Eu desloquei aqui 2 casinhas, ficou 2,5. Então, esse 10 a 2 é as 2 casinhas que eu desloquei. Fazendo o joguinho de sinal, né? 2 mais menos 5, eu vou ficar com menos 3, certo? Aqui, ó, menos 5 mais 1 mais 1. Ficou menos 5 mais 2, que é igual a menos 3. Né? Ou fazer de lá para cá também dá na mesma. 2 mais menos 5. Né? Pode fazer dos dois jeitos que vai dar na mesma. 2 menos 5. Que vai dar menos 3 da mesma forma. Certinho? Porque esse 2 aqui ele é positivo, né, gente? Então, por isso que o meu expoente aqui é menos 3. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 é a minha notação científica. Esse número, 0,000752 vezes 10 a menos 3. Então, eu tive que deslocar para a direita 1, 2, 3, 4 casas. Por isso, esse 10 a menos 4 aqui, ó. Tá? Então, eu já tinha 10 a menos 3. E eu desloquei, como que fica? Ficou menos 4 mais menos 3. Né? O expoente aqui, ó, menos 4, sinais diferentes dá menos, que dá menos 7. Então, por isso que o meu expoente aqui, ele é um expoente negativo, tá? É um menos 7 aqui, ó, tá? Ficou muito grande, mas vocês sabem que é um expoente, tá bom? Escreva as notações científicas em forma de números. Então, aqui, todos esses números aqui, eles estão em forma de notação científica, né? Eles estão dentro das regras. Por quê? Porque eles estão acima de 1, né? E abaixo de 10, entre 1 e 10. Então, como eu represento 2,10 a menos 8? Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 8 números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, meu expoente é negativo. E toda vez que eu tiver um expoente negativo, significa que o meu número ele vai lá para o final, tá? E os zeros vêm antes. E toda vez que eu tiver um expoente positivo, o meu número ele vem aqui para o começo, né? Quando eu tiver que fazer essa transformação. Então, aqui eu tenho que ter 11 números. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Por quê? Porque minha vírgula está aqui, ó, depois do 2. 3,4 vezes 10 a menos 5. 0,00034.
Aqui o meu expoente é negativo, né? Por isso que eu tive que acrescentar esses zeros. Então, ficou 0,0000. Até aqui o 3, eu tenho 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, menos 5. Certo, pessoal? 6 vezes 10 é 16. Então, aqui, como o expoente é positivo, o meu número ele vem para o começo, né? Expoente negativo, o número vai lá para o final. Então, aqui ficou 3, 6, 9, 12, 15, 16, né? Então, eu tenho 16 porque a minha vírgula é aqui depois do 6. Gente, a próxima matéria de vocês será a radiciação. Então, eu coloquei uns slides aqui, mas a gente não vai trabalhar hoje porque o professor ainda não entrou nessa matéria. Então, eu vou esperar ele avançar o conteúdo com vocês. Aí a gente vai voltar nessa matéria, a gente vai trabalhar essa matéria de radiciação. Gente, eu deixei um exercício aqui, tá? Como eu sei que ainda, né, alguns alunos estão tendo alguma dificuldade de postar ali pela plataforma e também ela está dando alguns erros, né, e tal. Então, até resolver isso, vocês podem resolver no caderno, tá? Me tirar uma foto para mim, fazendo favor, e me mandar pelo WhatsApp. Que aí eu vou anotar os nomes e passar para a Dione, né, todos os alunos que fizeram essa atividade. E depois eu vou resolver com vocês, tá? Fazer uma videoaula resolvendo essas atividades. Então, vocês me mandam, eu vou olhar, tá? Eu não vou falar quem acertou, quem errou, tá? Eu vou só anotar quem fez, tá? Vou colocar lá exercícios feitos, né? Atividades feitas, anotar o nome, passar para a Dione, e depois eu vou corrigir com vocês em aula, certo? Em aula online. Então é isso, tá? Por enquanto a nossa aula é até aqui. Fiquem com Deus, beijo e até a próxima.